Salve, amigos, eu sou o professor Armar Segundo e a gente continua discutindo aqui alguns blocos das provas, né, da banca IDECAM. O concurso foi justamente a PB Saúde e a gente está discutindo cargos técnicos de enfermagem e enfermeiro. A gente agora entrou no bloco da legislação da PB Saúde, né? Então, essa legislação começava com uma lei complementar estadual, a Lei 157 de 2020, que autorizou justamente a criação da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde. E aí você tem os decretos, né, que cria de fato a lei, o decreto 44.406 de 2022, e também tem o Estatuto Social e o Regimento Interno, que justamente regulam a organização dessa grande fundação que presta serviço na área da saúde, né? E fechando o bloco de legislação, que seria interessante para a prova, a gente tinha que estudar justamente o Código de Conduta Ética e Profissional dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Estado da Paraíba. Esse é um código que não é exclusivo da PB Saúde, ele é um código para os servidores do Poder Executivo da Paraíba, e, consequentemente, como a PB Saúde faz parte da administração indireta, então esse código alcança, sim, justamente ali os serviços da PB Saúde. Por isso que foi de observância não só no edital do concurso, mas também foi contemplado aí com duas questões em cada prova, né, de código de ética e conduta profissional, e essa foi uma aposta que também nós fizemos lá no cursinho, da importância de se estudar o código de ética para esse concurso, né? Então, quem estudou se deparou com questões lá no dia da prova. A gente vai comentar aqui, são 5 questões do cargo técnico de enfermagem, são 5 questões do enfermeiro. A prova é tipo B, o concurso é PB Saúde, a banca é IDECAM. Vamos lá agora, sem mais enrolação, né? Vamos comentar aqui um pouquinho sobre essas questões. E aí, a gente tem justamente, deixa eu ver aqui, vamos lá, 26ª questão. O que é que diz a 26ª questão? Cargo técnico de enfermagem. Então, ó, durante a elaboração de ações estratégicas para a administração pública, um servidor público estadual da Paraíba é questionado, né, sobre as finalidades do Código de Ética e Conduta Profissional instituído pelo Decreto 44.504 de 2023. Nesse contexto, ele identifica corretamente que o Código de Ética, né, então, qual é o objetivo desse Código de Ética, né? Então, ó, é uma legislaçãozinha recente, né? Então, ó, de 2023. Então, esse Código de Ética e Conduta, ele regula justamente a administração direta, e aí a gente vai ter os órgãos diretos do Poder Executivo Estadual, e também regula justamente a administração indireta, né? Então, aí a gente pensa justamente nas autarquias, pensa nas fundações, e nesse caso aqui, eles têm a obrigação de justamente observar as normas e princípios desse código, que é muito preocupado com a relação público-privado, né? De justamente preservar o interesse público frente ali às investidas, às seduções do interesse privado, né? Então, isso é uma preocupação bem destacada quando você estuda desse código. E aí a gente faz uma observação que justamente as sociedades de economia mista e as empresas públicas e as sociedades, elas são facultadas, então elas poderão ou não observarem justamente esse código, beleza? E aí ele está perguntando aqui, né, no contexto do código 44.504, que regula o Código de Ética e Conduta Profissional de empregado público, ou seja, regime privado, e também de servidor público, ou seja, regime próprio, né?
Então, vamos lá. A letra A diz assim, segundo, estimular a observância e o aperfeiçoamento das regras de conduta ética entre os servidores e empregados públicos, civis e estaduais. Então, justamente essa é a alternativa verdadeira, né? Então, a letra A, isso é justamente uma proposição, isso é uma informação que é encontrada no código dentro dos seus objetivos, das suas finalidades, né? A letra B ainda fala assim, ó, garantir o sigilo absoluto de todas as informações administrativas, sem exceções. Então, existirão informações que elas são de natureza organizacional, de gestão de informações, de inteligência operacional, ou até mesmo sigilosas, que aí o código vai fazer as vedações expressas, principalmente aos seus dirigentes, aquelas pessoas que exercem direção de chefia, de assessoramento, de coordenação, entre outros. Mas ele não deixa claro, né? Pelo contrário, o código ele versa pela transparência das informações, pela publicidade. Porém, existirão informações que são caráter sigiloso, então essas, ao seu devido tempo, com as respectivas liberações, poderão ser divulgadas, não havendo justamente essa apreciação do interesse da fundação, então eles vão continuar com o seu caráter sigiloso. Então, a letra B está incorreta. A letra C ainda diz assim, ó, autoriza a flexibilização de regras éticas em casos de interesse privado prevalecer sobre o público. Ele deixa lá muito bem claro que jamais o interesse privado prevalece sobre o público, é justamente o contrário, o público prevalece sobre o privado. A letra D ainda diz assim, promover exclusivamente a proteção da imagem da administração pública, desconsiderando o interesse público. Então, isso também está incorreto. Inclusive, ele deixa bem claro que a observância do Código de Ética preserva não só a imagem da administração, mas também os seus colaboradores, os seus servidores e empregados públicos. Então, claro que não. E a letra ainda diz assim, limitar a aplicação do Código de Ética aos servidores que ocupam cargos de chefia. Gente, ele não fala sobre isso, inclusive ele tem até uma preocupação com relação aos cargos de chefia, que ele vai dizer lá que aos dirigentes, aos ocupantes dos cargos de chefia, eles devem obedecer algumas condutas, né? Dentro dessas condutas está lá justamente valorizar os seus trabalhadores. Ele diz que não se consegue nada sozinho, então você tem que valorizar e garantir o quê? Um acesso igualitário, né, justamente ao desenvolvimento desses seus colaboradores, desses seus dirigidos, supervisionados, beleza? Então, gabarito sem muita dificuldade, né? Então, letra A, 26ª questão. Vamos à letra B, o que é que diz, aliás, a 27ª, né, que diz assim, ó, a PB Saúde, para assegurar uma gestão eficaz e alinhada às diretrizes do governo do estado da Paraíba, é administrado por uma direção superior composta de 3 membros, né? Então, o diretor superintendente, o diretor administrativo financeiro e também o diretor de atenção à saúde, né? Essa direção superior é um órgão da fundação que é responsável justamente pela administração do dia a dia dela, né? Aí ele diz assim, além disso, o desempenho da direção superior é sujeito à avaliação anual pelo Conselho da Administração. Se esses diretores superiores não alcançam os objetivos da fundação em pelo menos 2 anos consecutivos, então eles poderão ser destituídos a qualquer momento pelo Poder Executivo Estadual, mas quem faz essa avaliação do desempenho é justamente o Conselho de Administração. E ela ainda diz assim, ó, e o descumprimento dessas metas estabelecidas podem implicar em implicações de medidas, que é justamente a destituição deles. Com base nesses aspectos, é correto afirmar. Então, vamos lá, letra A diz assim, as metas de desempenho institucional da direção superior são independentes das metas de desempenho fixadas no contrato de gestão celebrado entre a PB Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde. Gente, isso está incorreto, né? As metas da PB Saúde, elas estão intimamente relacionadas ao que está traçado no contrato de gestão entre a PB Saúde e o Poder Público, a Secretaria Estadual de Saúde. Inclusive, o repasse financeiro acontece necessariamente tem que haver o quê? O alcance dessas metas, né? O cumprimento do que está previsto no contrato de gestão, né? Então, letra A está incorreto. A letra B ainda diz assim, ó, a investidura dos membros da direção superior, né? Então, como eles entram, qual o mecanismo de entrar na PB Saúde, né? Ocorre mediante a assinatura do termo de posse perante quem, ó,
o conselho de administração. Eles são nomeados pelo chefe do executivo, ou seja, o governador, e são que empossados pelo conselho de administração, que é aquele órgão máximo de instância deliberativa, de planejamento e também fiscalização da PB Saúde, né? E aí ele ainda diz mais assim, e os membros podem ser destituídos a qualquer tempo por ato do chefe do Poder Executivo estadual. E um desses motivos é justamente o descumprimento das metas estabelecidas e também dos deveres estatutários e regimentais da PB Saúde. Então, claro que, 27ª questão, a gente tem como resposta a letra B. A letra C ainda diz assim: a avaliação do desempenho da direção superior será feita apenas de forma subjetiva. Claro que não, né? Então, a forma subjetiva é uma coisa muito pessoal, com impressões próprias, e eles têm que atender o quê? Demonstrações contábeis, financeiras, o alcance de metas. Então, não é só essa condição financeira, né? Ele ainda diz assim, sem critérios específicos, aí seria justamente muito injusto, né? Desse conselho de administração. Se fosse assim, ele poderia ter alguma desavença ou alguma predileção por um diretor superior, ou talvez até mesmo um conflito, e aí poderia utilizar justamente essa avaliação para prejudicar uma ou outra pessoa. Então, essa avaliação é conforme critérios estabelecidos e objetivos. A letra D ainda diz assim: caso os membros da direção superior descumpram os compromissos com as metas de desempenho institucional em 2 exercícios consecutivos, o chefe do Poder Executivo poderá exonerá-los sem a necessidade de solicitação do secretário do Estado de Saúde, né? Claro que ele consulta, porque o secretário do Estado de Saúde, ele é o presidente do Conselho de Administração. Então, há um diálogo, inclusive é justamente o Conselho de Administração quem vai dizer ao Executivo Estadual que essa direção superior está insuficiente no seu desempenho de suas atribuições. Então, a letra D está um pouquinho forçada, a gente também não considera ela como verdadeira, e a letra E ainda diz assim, o Conselho de Administração não tem competência para avaliar os atos de gestão da direção superior. Pelo contrário, ele é o principal órgão competente para avaliar ali o desempenho dessa direção, que é justamente o executivo, o administrativo da PB Saúde, né? Então é ela quem justamente organiza, é ela quem executa aquilo que é planejado pelo Conselho de Administração. Vamos à nossa 28ª questão, que diz o seguinte: Alex, né, servidor público estadual, utilizou informações confidenciais, olha lá, obtidas no exercício do seu cargo para fins de vantagem pessoal e revelou dados sigilosos a terceiros sem autorização. Então, esse cara feriu muita coisa aí do Código de Ética, né? Conflitou o interesse privado, né? Então, está prevalecendo seus interesses frente ao interesse coletivo, divulgou justamente ali, informações confidenciais para ter o quê? Vantagem pessoal, né? Uma corrupção ativa desse cara, né? Aí diz assim, diante dessa situação, de acordo com o Código de Ética e Conduta Profissional dos servidores e empregados públicos civis do Poder Executivo do Estado da Paraíba, marque o item correto, né? Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está errado. A letra A diz assim: Alex não cometeu irregularidade, pois esse Código de Ética não especifica condutas relacionadas à utilização da informação ou dever de sigilo. Claro que está incorreto, né? Ele descumpriu sim. A letra B diz assim: Alex apenas violou o dever de sigilo previsto no Código de Ética, uma vez que utilizar informações para fins pessoais não constitui conduta vedada. Pelo contrário, né? Violou o dever de sigilo e também violou conflito de interesse entre o público e o privado. O que é que diz a letra C, segundo? O Código de Ética veda tanto a utilização de informações para vantagem pessoal, quanto à revelação de dados sigilosos obtidos em razão do cargo, salvo exceções previstas em lei. Então, isso está corretinho e é, claro, o gabarito da nossa
questão. A letra D ainda diz assim: a revelação de informações sigilosas é permitida desde que os dados não sejam utilizados para vantagens pessoais ou em prejuízo de terceiros. Isso está incorreto. E a letra A ainda diz assim: a utilização de informações para fins pessoais é vedada somente nos casos em que há prejuízo direto à administração pública. Gente, o código deixa muito bem claro: se conflitar o interesse público com o interesse privado, se prevalecer o seu interesse ou o interesse de outras pessoas frente ao interesse da PB Saúde, isso é vedado. E divulgar informações que você tenha conhecimento em razão do exercício da atividade que você faz nessa empresa é caráter que você deve conter. Porém, existirão informações que são mais confidenciais ainda. Essas só poderão ser reveladas, claro, se houver autorização ou se for um caso de previsão legal. Lembro do seguinte, que a PB Saúde, ela preza pela transparência, né? Então, veja lá que ela divulga seus contratos, divulga seus pessoais, o orçamento, as despesas, divulga os atos institucionais, como o estatuto, o regimento, o código de ética. Então, é uma empresa, é uma fundação, perdão, que tem justamente esse compromisso com a transparência. Mas existirão situações em que há justamente ali um interesse que deverá ser preservado para que não haja prejuízo nem para a administração, nem para o coletivo. Então, a letra E também está incorreta. Vamos à nossa 29ª questão, e essa 29ª a gente vai fazer aqui uma discussão, a gente defende que ela deveria ser anulada, tá certo? E aí diz o seguinte: a PB Saúde, no exercício de suas atividades, está sujeita a um rígido processo de monitoramento e fiscalização, tanto interno quanto externo, com vistas a assegurar a transparência e a boa gestão pública. Então, quem é que está olhando internamente para os atos da PB Saúde, né? Então, você pensa aqui, no Conselho de Administração, né? Então, tá assim, Conselho de Administração. Você pensa também, ela tem um Conselho Fiscal, que é composto de 5 membros, né? Então, eles fiscalizam a gestão contábil, a gestão patrimonial, a gestão financeira, inclusive os atos dos diretores superiores, né? Então, você tem ali vários mecanismos, como a auditoria interna, que zelam pela conduta correta, pela execução correta das atividades da PB Saúde. Mas, além disso, você também tem um controle externo, né? E aí, quando a gente fala de controle externo, a gente deixa muito bem claro aqui, Tribunal de Contas do Estado e a Controladoria Geral do Estado, né? Então, são 2 órgãos que vão apreciar os contratos da PB Saúde e que, inclusive, vão ter acesso a toda a movimentação contábil, financeira, inclusive se ela for sigilosa, né? Até os dados sigilosos. Aí ele diz aqui, além disso, a Controladoria e o Tribunal de Contas desempenham papéis cruciais no acompanhamento de suas operações. Com base nesses dispositivos, é correto afirmar. Aí a letra A diz assim, o titular da Secretaria do Estado de Saúde, quem é o titular? O secretário de Saúde, né? Então, secretário de Saúde. Esse secretário de Saúde, gente, ele exerce uma importante função, porque ele é o presidente do Conselho de Administração. Ele é o presidente, beleza? Aí diz assim, tem a responsabilidade exclusiva de que, elaborar medidas corretivas para justamente as apreciações que aconteceram pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral do Estado, né? Aí ele ainda diz assim, sem a necessidade de considerar as sugestões do Conselho Estadual de Saúde. Por quê? Porque além do Conselho Estadual de Saúde e, aliás, do Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria, também a PB Saúde é acompanhada pela Assembleia Legislativa e pelo Conselho Estadual de Saúde. Inclusive, o Conselho Estadual de Saúde tem 2 membros lá no Conselho de Administração. Tem um membro que é indicado diretamente pelo Conselho Estadual de Saúde e tem outro membro que é indicado pelos conselhos das secretarias municipais de saúde, né? Então, o famoso COSEMES, né? Então, esses 2 membros, eles representam justamente os interesses
da sociedade civil. Agora, o texto, principalmente do Estatuto, ele diz o seguinte, que o presidente do Conselho de Administração, no caso o secretário do Estado de Saúde, ele tem a responsabilidade exclusiva de elaborar medidas corretivas, apreciando justamente as considerações ou sugestões do Conselho Estadual de Saúde. Ele diz o seguinte, que vai apreciar. Apreciar é uma coisa que você pode acatar ou não, né? Então, se é uma coisa que pode ser acatada ou não, então não existe justamente essa necessidade imperiosa de considerar as sugestões do Conselho Estadual de Saúde. Então, essa é uma crítica que a gente faz para a letra A, que a gente considera ela como verdadeira, e aí a letra B, letra C e letra D. E letra E a gente vai mostrar aqui algumas incorreções. Por exemplo, a letra B diz assim, ó, a PB Saúde está sujeita às políticas e práticas de controle do governo do estado da Paraíba e à fiscalização do Tribunal de Contas, mas as despesas decorrentes dos contratos firmados entre a PB Saúde não precisarão ser fiscalizadas. Pelo contrário, né? Antes de se fechar o contrato, passa pela apreciação da Controladoria Geral e da Procuradoria Geral. Então, há sim essa necessidade de fiscalizar esses contratos. Então, a letra B está incorreta. Letra C diz assim, a PB Saúde está sujeita às políticas e práticas de controle do governo do estado da Paraíba e à fiscalização do Tribunal de Contas, mas as despesas decorrentes dos contratos firmados entre a PB Saúde não precisarão ser fiscalizadas. Claro, ó, a letra C repete, né, justamente a letra B, e elas precisarão sim, segundo, ó, serem fiscalizados. Então, até mesmo um erro de digitação aí, né, de repetição da mesma alternativa nessa 29ª questão, leva justamente a gente defendê-la como a necessidade de anulação. A letra D diz assim, ó, não é obrigatório encaminhar, né, relatórios anuais do Conselho Estadual de Saúde à Assembleia Legislativa. É sim, é obrigatório, né? Então eles enviam anualmente para que aí é um controle legislativo, né? Faça também fiscalização das ações junto com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E a letra E diz assim, ó, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba não tem competência para realizar auditorias contábeis, financeiras, operacionais, nas despesas decorrentes dos contratos firmados entre a PB Saúde. Então, ó, isso também está incorreto. E aí você poderia até mesmo marcar a letra B e letra C, se assim você quisesse gabaritar, mas são duas alternativas corretas, aliás, incorretas e repetidas. Então a gente pede justamente a anulação, né? Então, ó, anulação dessa questão. Porém, no gabarito preliminar do concurso, ele versa com resposta 29ª questão, letra C. Gente, eu justifico aqui o meu posicionamento, né? Então a gente pegou aqui justamente o texto do Estatuto Social, né? Que é a principal legislação de normatização interna da PB Saúde, né? Então ele deixa muito bem claro aqui no artigo 77 que a PB Saúde ela está sujeita às melhores práticas de controle do governo do estado da Paraíba e à fiscalização do Tribunal de Contas. Aí diz mais o seguinte, ó, o órgão central do sistema de controle interno e o controle externo terão acesso irrestrito aos documentos da PB Saúde, né? Tá bem tranquilo isso aí também. Aí ele vai dizer mais ainda, ó, as despesas decorrentes dos contratos firmados entre a PB Saúde e o poder público, eles estão sujeitos a quem, ó? A inspeções e auditorias contábeis, financeiras e patrimoniais, principalmente quem faz isso é o Conselho Fiscal, né? E operacionais determinadas pela Controladoria Geral ou pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né? Então, ó, as despesas decorrentes dos contratos firmados entre a PB Saúde e, por exemplo, a Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, ó, isso tudo é fiscalizado. Aí ele ainda diz o seguinte, que a PB Saúde encaminha, ó, um relatório anual ao Conselho Estadual e às comissões de saúde e finanças da Assembleia Legislativa. Aí ele vai dizer aqui, ó, no finalzinho, que a gente deixou, inclusive, em destaque para vocês. Ó, o titular da Secretaria do Estado de Saúde, ou seja,
o secretário de Saúde apreciará as propostas de medidas corretivas eventualmente apresentadas pelo Conselho Estadual com base no relatório de que trata esse capítulo. Então, ele poderá, vai apreciar justamente as medidas corretivas eventualmente apresentadas pelo Conselho Estadual de Saúde, né? Então, fica aí essa crítica. Talvez a resposta mais certa seria a letra A, mesmo assim, a gente pode ainda deduzir ali algumas interpretações, vamos dizer assim, forçadas, com a exclusividade do secretário de Saúde de adotar medidas corretivas, ele vai apreciar essas medidas corretivas, então reforça ainda mais a necessidade dessa questão ser devidamente anulada na prova técnico de enfermagem, a multiassistência, tipo B do concurso da PB Saúde. Nossa última questão já não tem tanta polêmica, né? Vai voltar justamente ao código de ética, então ficaram 3 questões de código, né? Diz assim, o código de ética e conduta profissional dos servidores, empregados públicos civis do Poder Executivo do Estado da Paraíba prevê procedimentos formais para apuração de irregularidades, com o objetivo de assegurar que os servidores públicos atuem de acordo com os padrões éticos e profissionais. Com base nisso, assinale a alternativa corretinha. Vamos ver aqui o que está certo e o que está errado. Letra A diz assim: as sanções previstas no Código de Ética se limitam à advertência, sem outras formas de recomendação ou censura ética, né? Então, você não tem só a advertência, né? Você tem também o que? A própria censura, né? Ou também a recomendação, né? Então, letra A está incorreto. A letra B diz assim, as denúncias recebidas devem ser encaminhadas diretamente à comissão ética, sem a necessidade de apreciação preliminar da autoridade. Claro que não, né? A autoridade aprecia, depois encaminha à comissão de ética, né? Então, letra B também está incorreta. E a letra C diz assim: as irregularidades apuradas podem resultar em penalidades como censura ética, recomendação de conduta adequada ou advertência. Isso está lá muito bem explícito no Código de Ética e Conduta Profissional. Então, gabarito da nossa 30ª questão, a letra C. A letra D ainda diz assim: o procedimento de apuração dispensa a manifestação da assessoria técnico-normativa e do controle interno, bastante parecer da comissão de ética. Então, claro que não. E a letra E ainda diz assim: o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos exclusivamente em processos administrativos por órgãos correcionais. Gente, no Código de Ética, qualquer coisa que você fizer, você está garantido o quê? O contraditório e a ampla defesa, beleza? Então, letra E também não tem essa questão de exclusividade apenas nos processos administrativos. Bem, a gente fez aqui um comentário sobre o cargo técnico de enfermagem, e aí a gente destaca a necessidade da 29ª questão ser anulada. Agora a gente vai tecer alguns comentários sobre justamente o cargo enfermeiro multiassistência, claro, da prova tipo B, concurso da PB Saúde, banca e DECAM. A gente está aqui resolvendo 5 questões da legislação da PB Saúde, né? Então, 26ª, agora a gente já está no cargo de enfermeiro. Diz assim: Márcia, servidora pública do Estado da Paraíba, recebeu um treinamento específico sobre o Código de Ética e Conduta Profissional dos servidores e empregados públicos civis do Estado. Durante o treinamento, foi informado de que o código possui aplicabilidade ampliada, né, atingindo inclusive, entre outros, agentes que atuam na administração pública estadual. Considerando o exposto, assinale a alternativa que indica a extensão da aplicação do referido código. Então, o código ele se aplica aos servidores, ele se aplica aos empregados públicos, ele se aplica aos estagiários, inclusive ele diz que o professor deve dar ciência desse código aos seus estagiários, ele se aplica aos terceirizados, aos contratados por tempo determinado, ele se aplica ainda aos cargos que não são de carreira, como, por exemplo, direção, chefia e assessoramento de livre admissão e demissão. Então, se aplica a tudo, né? Teve na PB Saúde, prestou serviço na PB Saúde, tem que observar justamente as normas desse Código de Ética e Conduta Profissional. Então, a letra A diz assim: é restrita aos servidores que entregam a carreira própria,
Claro que não. A letra B diz assim, aplica-se exclusivamente aos servidores efetivos e comissionados. Também não. A gente falou alcance estagiário, alcance terceirizado, né? Letra C diz assim, aplicável aos servidores estaduais e aos estagiários, mas não inclui os terceirizados. Está incorreto. E a letra D, segundo o que é que diz a letra D? Abrange estagiários e terceirizados, mas apenas se esses estiverem em vínculo direto com a administração pública estadual. Ora, gente, o vínculo do terceirizado é com a empresa que contrata com o poder público, né? Então, o vínculo dele é com a empresa, ele não tem um vínculo direto com o Estado. Então, está incorreto também, mas isso não quer dizer que ele não vá observar justamente as normas de conduta ética e profissional do ambiente em que ele está trabalhando, que é justamente ali prestando serviços à Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, né? A letra ainda diz assim, ó, aplica-se aos servidores estaduais, estagiários, terceirizados, prevendo a ciência e a responsabilidade das empresas contratadas pela observância deste código, né, do código. Então, ó, gabarita a nossa 26ª questão, sem maiores dificuldades, é a letra E. 27ª diz assim, segundo, ó, o Conselho de Administração da PB Saúde é um órgão deliberativo de controle e fiscalização, deve ser constituído por 8 membros e seus respectivos suplentes, nomeados pelo chefe do Poder Executivo Estadual. As reuniões desse conselho podem ocorrer de forma ordinária ou extraordinária. Eles se reúnem a cada dois meses, né, conforme determinado no Estatuto da PB Saúde. Com base nesse contexto, é correto afirmar que, vamos ver aqui qual a alternativa corretinha, né? Letra A diz assim, as decisões do Conselho de Administração devem ser registradas em atas sintéticas, né? Então, a reunião é gravada em áudio e esse áudio é convertido em uma ata digital, em uma ata sintética. Então, letra A está incorreta. A letra B diz assim, ó, o Conselho de Administração deve reunir-se ordinariamente, aí eles a cada semestre. Gente, as reuniões ordinárias, elas seguem um cronograma, o que, ó, a cada 2 meses, bimestralmente. Então, a letra B também está incorreta. E a letra C, segundo, o que, que diz a letra C? Ó, as reuniões extraordinárias podem ser convocadas a qualquer momento pelo presidente, que é o presidente, segundo, é justamente o secretário estadual de saúde. Aí ele ainda diz mais assim, ou por pelo menos 6 membros do conselho, não é 6 membros, e sim, ó, pelo menos 5 membros, a maioria simples, né? Com antecedência mínima, mas não é de 24 horas, não é de 48 horas, e sim, ó, 24 horas. Então, lembra lá, as reuniões extraordinárias poderão ser convocadas com antecedência mínima de 24 horas. Já as ordinárias, essas seguem justamente uma programação, então elas vão ser justamente ali notificadas aos conselheiros para participar dessas reuniões a cada um prazo mínimo de 48 horas. Então, ó, letra C também está incorreta. E o que é que diz a letra D? As reuniões do Conselho de Administração são obrigatoriamente instaladas com a presença de maioria simples, ó, 5 conselheiros e um membro da direção superior. Gente, não existe reunião do Conselho de Administração sem a presença de pelo menos um membro da direção superior. E a direção superior, ela é dividida em quem? Ó, superintendência, né, que é praticamente o prefeito da PB Saúde. Aí você tem também o que, ó, o diretor administrativo e financeiro, que inclusive pode substituir o superintendente nas suas ausências, e você também tem, ó, o diretor de quem, segundo, ó, atenção à saúde, né? Então aí fechou justamente a direção superior. Então, ó, gabarito da nossa 27ª questão é a letra D. A letra ainda diz assim, segundo, o presidente do Conselho de Administração tem direito a voto, ó, ele tem direito que voto ordinário e voto de qualidade, né? Então, ó, ele desempata uma votação, né? E ele diz assim, ó, mas não pode exercer o voto de qualidade. Então, está incorreto. Então, o gabarito realmente da 27ª questão é a letra D. Vamos à nossa 28ª questão, que diz assim, segundo,
De acordo com o regime jurídico estabelecido para o pessoal da PB Saúde, várias normas e disposições aplicam-se para regulamentar a contratação de dispensa e organização do seu quadro de pessoal. Então, qual é o regime jurídico? Consolidação das leis do trabalho, personalidade jurídica de direito privado. Com base nos artigos relacionados, é correto afirmar. Letra A diz assim: a PB Saúde não é obrigada a observar a reserva de cargos para as pessoas com deficiência. Falso, né? Letra B, o quadro funcional e a estrutura remuneratória da PB Saúde são definidos por quem? Pelo Conselho aliás, é definido pela direção superior e posteriormente aprovado pelo Conselho da Administração. A direção superior propõe a estrutura remuneratória e o quadro de funcional, mas ela não tem poder de decidir por ela mesma. Então, sempre ela vai pedir o que, segundo a autorização, a ciência daquilo que ela propôs ao Conselho de Administração. Então, letra B também está incorreta. A letra C diz assim, segundo: a dispensa dos funcionários da PB Saúde pode acontecer por motivo técnico, assistencial, financeiro, econômico ou por justa causa, sendo observadas as disposições da consolidação das leis trabalhistas. Claro que isso está corretinho, inclusive é o gabarito da nossa questão. A letra D diz o seguinte: a PB Saúde pode contratar pessoal temporário sem a necessidade de processo seletivo. Segundo, ela faz justamente o processo seletivo para a contratação de um pessoal temporário. Essa temporalidade é de 6 meses, admitindo-se uma renovação de contrato, salvo em casos ou em situações especiais, como, por exemplo, na iminência de uma epidemia, de desastres, ou quando não há uma pessoa habilitada para executar aquele serviço ali. Então, enquanto ela não faz concurso para aquele cargo, para aquela função, para aquela atividade, ela ainda poderá sustentar ali o pessoal por tempo determinado, né? Por regime de contratação temporária, mas ele entra não por indicação, e sim por um processo seletivo. Então, letra D também está incorreta. E a letra ainda diz assim: o regime jurídico dos empregados da PB Saúde segue as normas da consolidação da Lei do Trabalho, sendo a contratação sempre condicionada à aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, incluindo, aí aqui é uma exceção, né? Os cargos de livre nomeação e exoneração, como, por exemplo, que a direção superior, né? O superintendente, o diretor administrativo financeiro e o diretor de atenção à saúde. Eles vão fazer concurso para aquilo? Claro que não, né? Eles poderão, aliás, serão indicados pelo governo estadual. Então, esses casos de livre nomeação e exoneração, eles estão dispensados da investidura, da entrada pelo concurso público ou pelo processo seletivo simplificado. Então, também está incorreta. Vamos à nossa 29ª questão, que diz o seguinte, segundo: os contratos de gestão firmados entre a PB Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde da Paraíba contêm cláusulas essenciais que regulamentam a prestação de serviços de saúde e outras atividades. É fundamental que o contrato seja cumprido em sua totalidade, a fim de evitar quaisquer problemas ou adversidades decorrentes do seu cumprimento. À vista disso, é correto afirmar. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que é que está errado. Letra A diz assim: os contratos de gestão podem ser celebrados com entidades privadas. Tudo bem. Não sendo necessária a observância do cumprimento das diretrizes e princípios do SUS. Claro que está errado, né? Ele pode até contratar com a empresa privada, com o setor privado, mas tem que observar os princípios e normas do SUS, porque a PB Saúde é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde e integra o Sistema Único de Saúde. A letra B diz assim: o contrato de gestão não necessita especificar as metas e indicadores de desempenho. Nem vou terminar de ler. Claro que sim, né? Segundo, ele tem que especificar metas e indicadores, porque esses contratos de gestão, eles serão avaliados anualmente pelo Conselho de Administração, e ele vai dizer o seguinte: os diretores superiores conseguiram alcançar as metas e os indicadores e tiveram um bom desempenho, por isso que vão continuar com os seus cargos, ou não conseguiram fazer o alcance das metas e
possivelmente poderão ser destituídos das suas funções. Então, ó, letra B também está incorreta. A letra C diz assim: o contrato poderá prever cláusula de subrogação dos direitos e das obrigações vigentes decorrentes dos contratos com terceiros assumidos pela Secretaria Estadual de Saúde, cujo objeto esteja atrelado aos serviços contratados. Então, isso está verdadeiro, está previsto no Estatuto, está previsto na Lei 157 de 2022. E a letra D, o que é que diz? Ó, o contrato de gestão é celebrado apenas entre o superintendente da PB Saúde, sem a necessidade do Conselho de Administração. Gente, a direção superior, ela propõe o contrato, ela assina o contrato, mas só faz isso depois que o Conselho da Administração, que segundo autoriza, ela não decide nada por ela mesma. Então, ó, letra D está incorreta. E a letra ainda diz assim: o plano operativo que detalha os serviços e as metas de desempenho não faz parte integrante do contrato. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso na letra B, claro que está incorreto. Então, ó, 29ª questão, o gabarito é a letra C. A 30ª, nossa última questão de hoje, né, finalizando aqui esse ciclo, os gestores públicos estaduais desempenham um papel essencial na prevenção e enfrentamento de condutas que violem o Código de Ética e a conduta profissional dos servidores e empregados públicos civis do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Aí ele diz mais assim, ó: dentre as obrigações impostas a esses gestores, de acordo com o referido código, é correto afirmar. Então, vê lá o que é que está correto. Letra A diz assim: devem adotar medidas preventivas e corretivas exclusivamente no âmbito das auditorias realizadas aos órgãos externos. Não, né? Se for uma auditoria realizada também por um órgão interno, ele deve adotar justamente ali as medidas preventivas e corretivas. Então, letra A está falsa. A letra B diz assim: cabe aos gestores avaliar e monitorar exclusivamente o desempenho de seus servidores, sendo o comportamento considerado apenas em situações de apuração de irregularidades. Gente, ele monitora o desempenho, ele monitora também o comportamento, inclusive pode fazer uma pesquisa, né, de antecedentes pessoais, criminais, profissionais, né, antes que ele assuma ali um desempenho ou função naquele setor. Então, ó, letra B também está incorreta. A letra C diz assim, segundo: os gestores devem executar medidas preventivas dentro dos limites de suas atribuições funcionais, né? Para não sei o quê, um abuso de poder ali, né? Além de promover mecanismos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades. Então, ó, gabarita a nossa 30ª questão, a letra C. A letra D ainda diz o seguinte, ó: os gestores não poderão apurar irregularidades detectadas e as desconformidades com o Código de Ética de ofício. Isso está incorreto. E a letra E ainda diz assim: os gestores têm o dever de monitorar os servidores apenas numa situação de exceção, como quando há denúncias formais de irregularidades, sendo desnecessário o acompanhamento contínuo do desempenho e comportamento dos servidores. Claro que isso está incorreto também, né? Então, gente, a prova de enfermeiro não tem muita discussão com relação justamente a questões polêmicas, veio bem tranquilo aí as 5 questões de legislação da PB Saúde, mas aí a gente dá um destaque ali à questão 29 da prova de técnico de enfermagem, que a gente faz aí um pedido de anulação à banca IDECAM. Comentamos as questões de legislação da PB Saúde, da prova IDECAM, concurso Fundação Paraibana de Gestão em Saúde, PB Saúde. Forte abraço. Nosso cursinho começa novamente em janeiro, com uma grade de programação própria, e também você tem o canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. A gente posta lá muito material bacana. Você também tem nossas redes sociais, o @Enferodonto no Instagram e o @RMarSegundo também lá no Instagram. Pode entrar em contato com a gente. Sonhe, acredite e realize. Forte abraço, bons estudos. Me despeço aqui de vocês.